Bom, 2 horas da tarde, vamos começar agora o mais uma edição do nosso Prato Cheio, que tem feito bastante sucesso e hoje num destino bem interessante, um destino que eu particularmente gosto muito, que é a Colômbia, mais um dos destinos que a Lusa Nova opera, mais um dos destinos que a Lusa Nova tem uma série de opções de roteiros para oferecer para os clientes, para os nossos agentes de viagem que estão nos acompanhando aqui, e também para vocês, passageiros que estão acompanhando, vão poder conhecer um pouquinho dessas 2 cidades que são fantásticas, que é Bogotá e Cartagena, cidades realmente diferenciadas. A Colômbia, que começou essa semana a reabrir seus aeroportos, começou a ter os seus voos domésticos essa semana, nos próximos dias fazendo testes aí voltando com os voos domésticos, e durante o mês de setembro, com certeza absoluta, voltando aos pouquinhos também aos voos internacionais e reabrindo as fronteiras aí para todos os turistas que queiram conhecer esse destino que é realmente encantador e tem uma história belíssima, uma arquitetura, uma gastronomia que nem se fala. A gastronomia colombiana é muito, muito interessante. Hoje a gente tem aqui 2 dos nossos guias, um que está agora em Bogotá, uma que está agora em Bogotá, que é a Juliette, e um que está em Cartagena, que é o Hernan. E só para vocês saberem, identificarem geograficamente aonde estão os nossos guias, eu vou mostrar aqui para vocês no mapa, nesse comecinho, para a gente poder ter ideia até do mapa da Colômbia e entender do que é que a gente está falando. Bom, então, como vocês podem ver aqui, temos o mapa da Colômbia, é um país bastante grande, faz fronteira com o Panamá, com a Venezuela, com o próprio Brasil, com o Equador. E hoje a gente tem a Juliette em Bogotá, que é bem no meio do país, e a gente tem também a beira-mar, que hoje vai colocar um pouquinho de inveja para aqueles que não moram perto do mar, o Hernan, que está falando direto de Cartagena, que é uma cidade também fantástica, com uma história belíssima, com monumentos também incríveis e, obviamente, com o mar caribenho, que a gente não pode deixar de lado. Bom, a Lusa Nova tem várias opções, como eu falei antes, de roteiros para a Colômbia, está nesse nosso folheto, no Folheto América, está disponível em lusanova.com.br. Nós temos algumas promoções para a Colômbia também, super especiais, que a gente vai divulgar durante essa semana. Já estamos preparando uns roteirinhos interessantes, com preços bastante diferenciados, com noites de hotel grátis, umas coisas realmente interessantes para que você possa já começar a fazer o seu planejamento de viagem já para agora, o final do ano, ou para 2021. Então, a gente tem bastante novidade. Bom, enquanto eles voltam aqui na conexão, então, como eu estava falando, a gente vem aí com bastante opção de roteiros para a Colômbia. Então, procurem os nossos executivos de conta, que eles vão ter essas informações todas para vocês. E contem conosco, não só para a Colômbia, para outros destinos no mundo. Hoje a gente começou uma campanha muito interessante, que é a Semana D, com uma série de descontos em circuitos na Europa, 15% de desconto em circuitos de Europa. Então, hoje começa, vai até o dia 20 de setembro, vários circuitos para saídas já em 2021. Então, tem bastante opção para a gente. Vamos ver aqui se eles conseguem voltar. Agora sim! Agora sim! Olá! Oh, pronto, muito bem. Não dá certo. Hernan, Juliette. Bom, era só para vocês dizerem oi, só até foi bom a gente testar esse vídeo para ver se estava tudo funcionando. E pronto, já vejo que Cartagena está um dia lindo, assim como em Bogotá também. Maravilhoso. A cidade hoje está maravilhosa, se vocês podem perceber, a gente hoje tem um dia maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos lá. Juliette, vou só pedir um favor, que é uma situação, só para eu comentar aqui com vocês rapidamente. A gente tem acompanhando essa live também o nosso diretor comercial em Portugal, Daniel Marchante,
tá aqui escutando a gente, não está Oi, aparecendo Daniel. ainda. Pronto, agora apareceu o Daniel, que está com o Olá, microfone, tudo tá bom? pronto. O que acontece? Eu tive um imprevisto de última hora, eu vou ter uma reunião fora, que foi marcada de última hora, infelizmente, eu não posso deixar de ir. Então, o que acontece? Eu apareci aqui para apresentar vocês, dar as boas-vindas aos agentes de viagem, mas vou precisar sair, e quem vai acompanhar vocês nessa viagem vai ser o Daniel. Qualquer intervenção, qualquer problema, ele vai ajudar vocês. A gente está transmitindo ao vivo para o nosso Facebook, da Lusanova Brasil. Então, eu desejo a vocês uma excelente viagem. Eu vou ter que ver depois que a gente tiver isso gravado, publicado no nosso YouTube, mas eu desejo a vocês uma excelente viagem. Aproveitem aproveitem Cartagena. Juliette, a palavra agora é sua. Obrigada. Obrigada. Então, primeiramente, dou a bem-vinda para todos vocês a fazer esse pequeno roteiro para nessa cidade. A gente vai dar um início, vamos dar uma caminhada aqui no centro histórico da cidade. Eu sou Juliette, sou guia de turismo profissional da cidade da Colômbia. Então, para vocês, sejam bem-vindos a esse roteiro maravilhoso. A gente vai dar uma caminhada no parte do centro histórico, só que acontece que o centro histórico é um centro histórico maior e não dá essa possibilidade da gente, em 30 minutos, dar uma caminhada totalmente. Hoje é um dia totalmente especial para a nossa cidade, porque nossa cidade está abrindo hoje o piloto para os restaurantes no centro histórico da cidade e alguns pontos da cidade. Então, a gente vai perceber aqui ao redor da cidade que tem algumas mesas nas estradas das ruas. Por quê? Porque esse é o plano depois da pandemia. A gente vai aproveitar que tem um dia maravilhoso e hoje a gente está comemorando isso, que novamente se abre as portas para os restaurantes e novamente se abre essa oportunidade para que o turismo seja reativado no meio desse processo que o mundo inteiro está vivendo. Então, todos vocês são convidados, sejam bem-vindos e a gente vai dar uma caminhada no centro histórico da cidade. Então, vou virar a câmera para vocês dar uma vista da cidade e começamos. A primeira coisa que a gente está percebendo ao redor são o projeto que tem na prefeitura da cidade. O projeto da prefeitura da cidade fala dos céus abertos. Céus Abertos é o projeto do piloto do Centro Histórico da Candelária para melhorar as condições dos diferentes restaurantes, diferentes bares, para eles reativar também a economia do setor. E a gente já está percebendo que tem todas as medições, todas as precauções. Estão falando que a gente hoje está iniciando um novo processo. Estamos no coração da cidade, então a gente vai perceber muitos contrastes da nossa cidade, a gente vai perceber algum tipo de arquitetura. Por quê? Porque se você visita a cidade de Bogotá, você vai perceber que a cidade de Bogotá vai mudar totalmente, depende do ponto da cidade, depende da região da cidade que você se encontra. Então, primeiramente, o que a gente está percebendo é esse projeto de hoje, Céus Abertos, que é um projeto que inicia a prefeitura da cidade para dar essa via livre a todos os restaurantes que já levavam mais de 6 meses fechados dentro da cidade. A gente vai ter uma caminhada no transcurso de uns 30 minutos, depois a gente vai conectar novamente com a cidade de Cartagena e vamos perceber muita coisa bonita. Hoje o dia está maravilhoso. Hoje o dia está totalmente limpo. E aqui já começamos a perceber alguns dos trabalhos mais típicos do centro histórico da cidade, o trabalho da arte. No centro histórico da cidade temos algumas construções onde a gente aproveita essas casas para fazer pintura, para fazer os trabalhos de artesanato, e é o que a gente está percebendo agora. Aqui temos uma artista do centro histórico da Candelária, que ela tem essa possibilidade. Agora a gente vai fazer um stop para que vocês possam perceber uma das vistas mais lindas da cidade e que é um ícone de nossa cidade, que é o Cerro e Monastério de Montserrat.
Uma qualidade que temos em nossa cidade são as montanhas, que é uma característica principal da nossa cidade. Aqui agora a gente está percebendo Montserrat. Na atualidade, na parte de cima, você pode subir. Tem 3 opções para você chegar ali, que é esse teleférico funicular, ou se você quiser, pode dar uma caminhada, que mais ou menos vai tardar 1 hora, 2 horas, depende muito da condição física. Ali em cima ficam 2 restaurantes muito típicos da nossa cidade, que é o restaurante de Santa Clara e o restaurante de San Isidro. E também temos uma igreja, que na atualidade essa igreja realmente é nova, é uma construção do ano de 1920. Mas a tradição do Cerro de Montserrat é uma tradição de 1640, é uma das tradições mais importantes que a gente tem aqui na cidade. Bom, a gente vai continuar por aqui ao redor e vamos dar uma vista de algumas construções no centro histórico da cidade. Vamos conhecer uma parte do grafite, porque no centro histórico da cidade tem algumas casas que a prefeitura da cidade permitiu esse tipo de arte de rua, né? Porque uma coisa é você fazer uma arte e outra coisa é misturar a arquitetura ou mexer na mesma arquitetura. Bom, vamos dar uma caminhada em uma das ruas mais importantes do centro histórico da cidade, e a rua é uma rua conhecida como a Rua do Funil. Em espanhol, a gente fala que é essa rua del embudo, né? Mas em português a gente fala funil, porque aqui no final, o início da rua é um pouco mais fechada, e cada vez que a gente vai dar uma caminhada hacia o centro da pracinha que fica ali, ela já começa a ser totalmente fechada e vai fechando totalmente. É uma rua muito característica por uma das atividades principais da cidade, que é uma bebida típica. A bebida típica que a gente percebe aqui ao redor é uma bebida conhecida como la chicha, que realmente o vocábulo não é o vocábulo indicado para falar, mas comumente a população fala de chicha, facua. É uma tradição desde a época da colônia, é uma tradição que chegou até finais do século XIX, a finais do século XX, e eles estavam tentando tirar a produção desta bebida. Outra particularidade que a gente está percebendo aqui é parte dos grafites, que são expressões culturais, que é o que a gente está percebendo. E é muito particular que cada vez que você vai dar uma caminhada no centro histórico da Candelária, você não só vai olhar para baixo, sino principalmente você tem que olhar para cima. Em cima, temos ao redor do centro histórico da Candelária algumas esculturas, como aquela que vocês estão olhando ali na frente, que são as esculturas de um artista plástico muito conhecido na nossa cidade, conhecido como Jorge Olave. Ele fez uma parceria junto com a prefeitura da cidade no ano de 1996 para criar 33 esculturas. E a ideia era uma exposição totalmente permanente. E por isso que a gente, cada vez que olha e caminha no centro histórico da cidade, você não só tem que olhar para baixo, sino também tem que dar uma vista para cima. Temos aqui novamente parte do grafite e já a gente está no coração da pracinha, uma das praças mais importantes no centro histórico da Candelária. Bom, essa é uma tradição. Na história da Colômbia, todas as pessoas falam muito de uma pracinha muito engraçada, muito linda, conhecida como a pracinha de Chorro de Quevedo. A gente fala chorro, mas emblemático é essa fonte de água que fica no centro da pracinha. Na atualidade, temos essas mesas de alguns restaurantes que ficam aqui ao redor. Esses restaurantes, olha, estão aproveitando agora para oferecer a gastronomia, os cafés, e essa bebida que a gente estava falando agora, que é a chicha. Então, essa é uma das principais praças da cidade.
na história sempre falam que a fundação da cidade foi feita aqui, mas a gente pode perceber que a cidade realmente começa a crescer. Um dos árvores típicos de nossa região, que é conhecido como jarumo, que ela cria uma sombra. Agora, há que ter em conta muita coisa interessante. Bogotá não é uma cidade fria. Todo mundo fala, até a mesma população fala, que a cidade é uma cidade que tem um clima frio. E a gente está fazendo errado totalmente, porque a cidade não é uma cidade de clima frio. É uma cidade de trópico, de um clima de alta montanha. E é o que a gente está percebendo. Por quê? Porque no dia você pode perceber que a cidade vai mudar totalmente o clima. A cidade, na manhã, você pode ter uma temperatura dos 14, 15, 16 graus. E nas horas da tarde, já a temperatura pode descer um pouco mais. É uma cidade que a gente fala que você pode experimentar as 4 estações no mesmo dia. Então, é uma característica muito interessante. Bom, essa arquitetura que a gente está percebendo agora é uma arquitetura da época da colônia. A gente tem percebido que a cidade é uma cidade muito interessante, como a gente vai perceber que é uma cidade muito mais interessante que outras cidades que estão muito próximo de um porto, próximo de fontes hidrográficas. Bogotá era muito mais interessante para essa comunidade espanhola por muitas razões. Bogotá era interessante pela agricultura, Bogotá era muito interessante, ou nessa época era muito interessante pela população, era muito interessante também pelas fontes hídricas, ou seja, pelos ecossistemas, e um dos principais argumentos que a gente fala de por que Bogotá é a capital da Colômbia é que Bogotá e a região que fica ao redor estava totalmente livre da malária, que foi uma das enfermidades ou uma das doenças mais fortes da época. Uma construção muito interessante, a gente está percebendo uma casa de um andar. Na época da colônia, a gente percebe que as construções são construções de um andar. E o material que quase sempre usavam na época da colônia era o material que usavam a madeira para a parte de cima, e por isso que a gente percebe que usa muito a madeira. A primeira coisa. A segunda coisa, a gente usava muito o adobe e tapia pisada, que é uma mistura entre argila e a mistura também entre areia. Aqui, a gente está percebendo muitas construções interessantes ao redor e temos uma construção que é esse estilo neogótico no centro histórico da cidade, ou seja, vai totalmente ter muitas misturas das construções de tipo de arquitetura, ou seja, Bogotá na época da colônia foi uma arquitetura muito escassa, a arquitetura foi muito basada na areia, adobe, mesmo argila. Na colônia não foi comumente usado o uso da pedra, como outras cidades que a gente pode falar em América, Hispanoamérica. Por exemplo, a gente pode falar que na Havana, na Bolívia, mesmo no Peru. E se a gente fala em cidades como Colômbia, como Cartagena, em Buenos, são cidades que têm construções principais com pedras. Bogotá, não. Não. A maior parte das construções que a gente pode perceber no centro da cidade são construções que usavam muito o tijolinho, que é o que a gente está percebendo aqui no chão, e também o material que usavam era argila e areia. Aqui do lado esquerdo da gente, percebe um dos primeiros condomínios que a cidade teve no início da fundação da cidade. Agora, a gente vai falar que a cidade foi uma cidade que a fundação da cidade se dá no ano de 6 de agosto de 1538. Uma cidade que tinha muitas necessidades,
que tinha muitas oportunidades na parte da administração, nos serviços, mas tinha uma carência muito maior na parte arquitetônica. Sim? Uma arquitetura muito, muito pobre, realmente. A população, durante os 4 primeiros séculos, foi uma população mais bem baixa. Depois do século XIX, início do século XX, é que a gente percebe que a cidade começa a mudar. Agora, a gente pode perceber aqui uma construção totalmente fora do contexto do centro histórico da cidade. É uma construção totalmente moderna e faz parte de um dos prédios mais importantes da cidade, que é uma faculdade, que é a Universidade de La Salle. Aqui no centro da cidade, especialmente ao redor da cidade, temos um tipo de segurança privada que usa muito os cães. É uma qualidade bem interessante. Bom, e tudo isso vendo, então você tem que se preparar para dar uma caminhada no centro histórico da cidade e deve ter muita energia para dar uma caminhada. Hoje, as faculdades, a maior parte das faculdades, elas estão sendo virtuais, ainda não tem um projeto de retornar nas faculdades, e eu acho que está certo, porque pois, o vírus ainda não foi embora. Então, a gente tem que prever muita coisa. O centro histórico já teve muitos processos de restauração. É um centro histórico que a construção dele ha sido muito paulatina. E observamos novamente todas as construções que temos aqui. Essa é uma mistura de todo, né? Agora, na atualidade, uma dos principais elementos de identidade em Bogotá é o uso de tijolo. Claro, antigamente o uso de tijolo era inferior. Por quê? Porque a gente não contava com elementos principais para fazer essa cocção do tijolinho. Tá bom? Já estamos chegando aqui a uma rua que vamos a virar. E temos essa percepção. O centro histórico é um centro histórico que é parte do patrimônio da nossa cidade, é identidade, ou seja, é tombada. Não pode misturar, não pode fazer nenhum tipo de restauração. Novamente temos na parte de cima os cerros orientais. Tudo isso é ladeira. A gente realmente está na ladeira da cidade e vamos começar a descer até chegar a um dos pontos principais da nossa cidade, que é essa Praça de Bolívar. Temos uma casa que fica aqui na esquina. A gente fala que essa casa pertenceu a uma mulher conhecida como Andrea Ricaurte. Ela foi uma mulher que participou junto com outra mulher conhecida como Policarpa Salabarrieta. Na época da colônia, já passando a colônia e quase na independência, a gente falava que as mulheres fizeram muita intervenção para esse processo, para acelerar esse processo da independência. E a gente tem aí uma frase de uma mulher que fala isso: povo indoente, ou seja, povo sem sentimento. E é a Policarpa Salabarrieta que está fazendo um chamado para o povo, para ir em contra da coroa espanhola e acelerar todo o processo da independência. Novamente, a gente percebe algumas construções. O processo de restauração do centro histórico já leva mais ou menos uns 10 anos. A gente fala que é tombada desde o ano de 1975. E temos aqui algumas construções bem interessantes. Como falava para vocês, na época da colônia, a maior parte das construções eram construções de um andar. Já depois que vai avançando o tempo, a gente começa a perceber algumas
construções dos prantos, ou seja, 2 andares, e uma característica principal no centro histórico não só da Bogotá, sino muitos centros históricos da Colômbia são as sacadas, os balcões, que tem uma característica bem interessante, que ela é tipo caixa, um fechado e outro corrido, que cada uma delas tinha um uso totalmente diferente, dependendo. Um tipo de material, um tipo de mistura que a gente pode perceber aqui neste prédio. A gente fala de mamposteria. Por quê? Porque elas usam uma mistura com o tijolinho e, ao mesmo tempo, usam uma mistura com areia, argila e algumas rochas. Não era tão comumente o uso das rochas na época da colônia. Outra problemática que teve é que a gente passa do uso da lenha, ou seja, para gerar energia, e passa diretamente na eletricidade, ou seja, o uso de carvão foi muito mínimo, a diferença de outros países, como na Europa, América Latina e Estados Unidos, que uma das fontes de energia, principalmente, ou para gerar energia, era o carvão. Aqui foi um uso mínimo, porque ao redor da cidade, só nas costas de outro cerro muito interessante, que é Guadalupe, aí tinham algumas minas de carvão. Só que era muito mais complicado o uso do carvão. Uma das características principais que a gente está percebendo são os telhados. Os telhados também no uso da argila. Tudo isso é parte do centro histórico. Lembra que é tombada desde o ano de 1975. Então, a gente percebe muita coisa interessante. Do lado dali, a gente pode perceber a parte dos cerros orientais. Por exemplo, se você chega na cidade e você quer ter uma indicação onde fica norte, sul, oriente, ocidente, você olha para onde fica a montanha e aí você já sabe que é este da cidade. Ou seja, o contrário da cidade oeste, né? O crescimento da cidade começa no sentido sul-norte. E é um crescimento muito interessante, porque no ano de 1950, a cidade começa a crescer realmente. Aproximadamente em 1950, a cidade tinha uma população de 750 mil habitantes, ou seja, era uma cidade muito pequena. Só depois de 1950, ou seja, no século XX praticamente, é que a gente começa a perceber que a cidade começa a crescer. Na atualidade, a gente contando com aquelas cidades que ficam ao redor da cidade, a gente pode falar que a cidade tem uma população aproximada de 9 milhões de pessoas. Ou seja, é uma cidade que depois do século XIX, depois do século XX, a cidade realmente começa a crescer. Tienes aqui Spotify? E estamos chegando a uma dos lugares mais interessantes. Vocês estão percebendo que aqui tem uma divisão para os carros e outra divisão do lado esquerdo. Essa divisão que eles han criado aqui é para que mais tarde, alguns restaurantes que estão aqui do lado esquerdo, eles tirem essas mesas que ficam no interior desse estabelecimento e fiquem essas mesas na parte exterior, ou seja, para dar essa oportunidade que todo mundo abra também os negócios e reativar a economia dos restaurantes. O tráfego no centro da cidade realmente é um tráfego tranquilo, não é um tráfego que é muito comum, ou seja, que você vai encontrar muito engarrafamento. Realmente depende do horário. Agora, como não tem escolas, não tem algumas faculdades, está muito mais tranquilo. Mas o dia a dia do centro histórico é muito movido, porque mais de 70% das faculdades ficam aqui no centro histórico da cidade. Agora, a gente pode perceber uma das principais igrejas que temos em nossa cidade. Ela é uma igreja do século XVII, uma igreja que já passou por vários processos de restauração,
uma igreja que é emblemática para a gente, porque o nome dessa igreja é a Igreja da Candelária. Ou seja, a igreja é a que dá o nome ao bairro do centro histórico da cidade. Bairro da Candelária, Igreja da Candelária. Por quê? Porque a divindade que fica no interior é a Virgem da Candela. Então, e por isso, elas pegam o nome da Virgem, posteriormente o bairro pega o nome da igreja. Bom, uma escultura muito linda que fica nos prédios mais importantes. Ela é Minerva, a deusa da sabedoria. A deusa da sabedoria fica nos prédios muito mais modernos, ao redor do centro histórico da cidade, que é essa Biblioteca Luiz Ángel Arango. A gente fala que essa é conhecida como a mansão cultural. Temos um dos museus, ou um dos pontos onde temos muitas referências culturais no centro histórico da cidade, que é esse Museu de Arte Miguel Urrutia. E no meio do museu temos outro prédio interessante, porque que realmente toda a construção que a gente está percebendo do costado esquerdo é uma mesma construção, só que ela, depois do processo da restauração, ela foi dividida para criar 3 museus totalmente diferentes. Então, aqui temos o Museu de Arte. Aqui no centro temos um dos museus principais da cidade e um dos mais característicos da Latinoamérica, que é esse Museu Botero. Falamos que Fernando Botero é um dos artistas mais importantes da Latinoamérica, é um artista que ele faz uma doação de suas principais obras. Ela está aberta de terças a domingo. É uma característica bem interessante, um museu que tem não só obras de Fernando Botero, tem aproximadamente 123 obras de Fernando Botero. Adicionalmente, temos obras de Salvador Dalí, Picasso, Miró, entre outras obras que temos no interior do museu. Aqui a gente tem uma percepção muito melhor da Igreja da Candelária, toda a parte oriental de nossa cidade, uma característica tranquila, e vemos novamente uma fachada branca, onde fica outro museu muito interessante, que é esse Museu da Moeda. Novamente percebemos todo o processo de restauração das sacadas. Sim. A continuação da Biblioteca Luiz Ángel Arango. E uma característica muito interessante é que, se vocês percebem, na parte externa da cidade, a gente não percebe muitas árvores, muita coisa. Por quê? Porque no interior dessas construções, elas têm quase 2 partes onde a casa está totalmente dividida para perceber essa parte verde no interior das casas. São uma coisa muito interessante que acontece na maior parte dos centros históricos da Colômbia, é o tipo da porta. Se a gente pode olhar, a porta tem algumas características bem interessantes que são emblemáticas para as pessoas que têm um nível socioeconômico totalmente alto. Essa porta do ingresso do Museu da Moeda, porque esse ponto era o principal de acuñação da moeda, não só da Colômbia, sim também da América Hispana. Então, esse é um dos prédios mais importantes que a gente pode perceber. O tema do artesanato é uma das principais características que a gente pode perceber. Uma característica bem interessante são as bolsas Waju. Se vocês percebem, a maior parte dessas bolsas são totalmente tecidas à mão por uma cultura indígena que até agora eles continuam fazendo todo esse trabalho. Já novamente a gente começa a perceber um pouco de movimento no centro histórico da cidade. E do lado direito a gente temos uma construção totalmente fora de contexto, que é o Centro Cultural Gabriel García Márquez. Uma característica também que é relevante da Colômbia é esse escritor, que foi nosso prêmio Nobel, Gabriel García Márquez, e o governo mexicano, junto com o governo colombiano, fazem um projeto para criar o Centro Cultural Gabriel García Márquez,
E encabeçado realmente por um dos arquitetos mais famosos da nossa cidade, que é Rogério Salmona. A construção do Centro Cultural Gabriel Garcia Marques é uma construção que se dá no ano de 2008, realmente é totalmente recente, e uma característica que tem nele é que fazem muitas atividades culturais simultâneas de México e da Colômbia. Mas vocês pensarão, Ju, por que de México? Claro, Gabriel Garcia Marques passou uma temporada muito interessante em México e é por isso que ele é considerado um filho desse país. Algumas obras aqui no centro da cidade. E temos aqui alguns restaurantes. A gente já percebe ao redor da cidade algumas construções totalmente diferentes. Essas construções já são totalmente da época da República, que já é uso do ferro, cimento e parte do vidro. Mas a cidade realmente começa a usar esse tipo de elementos depois do ano de 1910, que são criadas algumas cementerias, que são criadas alguns restaurantes. Esse é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, que é essa Porta da Catedral. A gente percebe que já a arquitetura é totalmente mudada, na parte da cima, um frontão, as sacadas já uso do ferro, cimento como tal. E é um contraste totalmente, porque temos o restaurante com um estilo arquitetônico totalmente diferente, o uso do ferro, o uso de cimento, o uso de vidro, e aqui novamente a gente percebe uma construção que é um pouco mais colonial, o uso da madeira, da tapia e adobe pisado. Esse restaurante que a gente está percebendo é uma tradição totalmente aqui na Colômbia e especialmente aqui em Bogotá. É uma construção ou data desde 1816. O nome dela é La Puerta Falsa. Já estamos chegando aqui a um dos pontos principais da nossa cidade, que é essa Praça de Bolívar. Para muitas pessoas é muito curioso falar de um homem, Bolívar. Bolívar foi um homem, ele não era colombiano, ele era venezuelano, e ele é um dos principais homens que iniciam todo o processo da independência com o governo espanhol. Vamos fazer uma parada aqui para dar uma vista desse jardim maravilhoso. Falava para vocês que realmente o verde, os árvores, a natureza fica no interior das casas. Toda essa casa, ou todo esse verde que a gente está percebendo, faz parte de umas casas mais importantes da nossa cidade, que é essa Casa da Independência, ou a Casa do Floreiro. Realmente, o processo da independência da Colômbia é um processo que inicia a meados de 1809, 1810, que a gente realmente aqui em Colômbia comemora o 20 de julho de 1810, um início da independência. Mas o projeto, o processo demorou muito mais tempo, porque chega quase até 1823, que é quando já grande parte do país, como Cartagena e outras cidades, termina no processo da independência. Bom, um ponto principal, um ponto muito interessante é esta pracinha. A gente fala na atualidade que é essa Praça de Bolívar, mas não sempre a gente falou que era o nome da Praça de Bolívar. É conhecida principalmente como a Praça da Fundação. Lembra que a cerimônia da fundação da cidade foi feita em 6 de agosto de 1538, só depois, um ano depois, que é 21 de abril de 1539, que se dá o processo já jurídico da fundação da cidade de Bogotá. Novamente falamos por quê? Muitas razões, porque era uma cidade que estava totalmente livre da malária, era uma cidade que estava totalmente livre de muitas doenças,
Claro, chegar de Cartagena a uma cidade conhecida como São Bartolomeu de las Palmas, conhecida como Honda, mais ou menos os espanhóis e virreis, eles demoravam aproximadamente uns 3 meses. 3 meses, gente. E já de essa cidade, Honda, até chegar à cidade, ou esta região conhecida como Santa Fé, elas demoravam umas 3 a 4 semanas. Então, o processo de chegada no interior do país era um processo muito cansativo, era um processo muito longo para cada um desses espanhóis e virreios. Mas era muito interessante, porque era uma cidade que tinha uma temperatura muito agradável para elas, pouca doença, uma agricultura maravilhosa. A gente fala que no ano de 1800, grande parte da população, ou seja, a gente está falando de uns 60% da população, morava no interior do país. A gente aqui na Colômbia está dividida por estados, falamos que temos 32 estados, departamentos, e desses 32 departamentos, que é Cundinamarca, Boyacá e Santander, os 60% da população ficava aqui. Bom, essa construção que vocês estão percebendo na esquina é uma das construções mais importantes que temos no centro histórico da cidade. É uma construção que data do ano de 1604. Aqui se congrega os 3 poderes principais. A gente está percebendo uma construção que é uma escola São Bartolomeu, uma das escolas mais importantes. Ali temos uma igreja, que é essa igreja de São Inácio de Loyola, uma construção de 1610 aproximadamente. Temos aqui o Palácio Cardenalício, ou o Palácio Arzobispal, uma pequena igreja que fica no centro, que é essa igreja, é uma capela, realmente ela é uma capela doutrineira, que é a Capilla del Sagrario. Junto fica uma casa que ela servia para receber os dinheiros da mesma igreja, a Catedral Primada da Colômbia, que novamente a gente fala que inicialmente temos uma igreja pequena que foi construída, mas que no passo do tempo, os sismos que já teve a cidade, ela já muitas vezes foi restaurada, renovada totalmente. A arquitetura muda totalmente, uma igreja de 1823, neoclássica. Aqui temos algo de barroco, aqui temos algo de neoclássico novamente. Aqui temos uma construção muito interessante, que é o Capitólio Nacional. O Capitólio a gente conhece como Doente de Pedra. A construção inicia no ano de 1848, mas ela demora quase 80 anos em terminar essa construção. Muito interessante, porque ela é uma construção que tem um estilo românico, com essas colunas que ficam no centro. Na parte de cima, a bandeira da Colômbia, amarelo, azul e vermelho. Amarelo, as riquezas. Azul, porque a gente tem uma fortuna que Colômbia é o único país da América do Sul que conta com o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E vermelho, essa sangue derramada por nossos prósperos da independência. Bom, em 1821 se conhece como a Praça da Constituição. E depois do ano de 1846, trouxeram da Itália essa imagem que a gente está percebendo aqui, que é essa imagem de Simão Bolívar, nosso libertador. Claro, na independência da Colômbia, a gente não só fala de Simão Bolívar, a gente fala de Francisco de Paula Santander, a gente fala também de Antônio Nariño, que ele faz todo o processo de tradução dos direitos do homem. Esse prédio lindo e maravilhoso que a gente está olhando aqui na frente da gente é um prédio que ela já passou também por muitos processos. Antigamente era ubicado aí na esquina esquerda da gente, era ubicado uma cadeia junto com o Cabildo. Posteriormente, ela passa a ser um shopping conhecido como Galerias Arrubla, que ela prende fogo no ano de 1900 e posteriormente a gente começa a perceber uma nova construção que ela já é neoclássica francesa, como a gente está percebendo. Na atualidade é a prefeitura de nossa cidade. Temos um quarto prédio mais, que é
esse prédio um pouco mais moderno, que fica aqui, e tem uma palavra, colombianos, las armas os ha dado independencia, las leyes os dará libertad. Ele é um dos próceres da independência, Francisco de Paula Santander. Bogotá já passou por muitos sucessos, um sucesso muito triste, um sucesso que arrebatou a vida de muitas pessoas, foi um sucesso que foi a toma do palácio no ano de 1975. Ou seja, este prédio realmente é o terceiro prédio construído na Praça de Bolívar. A gente realmente espera que seja já o último prédio. E essa é a nossa famosa Praça de Bolívar. Agora vou dar uma vista da parte da esquina, onde fica novamente a Casa da Independência, os Cerros Orientales, uma tradição muito chamativa aqui no centro, são as chamas, que elas não são originais daqui, elas são trazidas do Equador, do Peru, muito pombo, é uma característica principal das praças da Colômbia, muito pombo. E vamos passar com a cidade de Cartagena para iniciar esse roteiro no Centro Histórico de Cartagena. Bom, olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos todos à minha cidade, Cartagena das Índias, Cartagena de Índias, como se fala no espanhol. Na minha costa se encontra uma igreja, parte de nossa arquitetura e de nossa história. Hoje, comigo, vamos a conhecer uma das principais cidades do Caribe, das principais cidades para a Colômbia, hoje em dia, depois da Bogotá, uma das cidades turísticas mais importantes que tem nosso país. Cartagena das Índias é uma cidade também de muito contraste. Olha aí, por um lado, nós temos tudo que é o patrimônio histórico colonial. Não sei se muito conhecem que Cartagena das Índias é patrimônio da Unesco, é patrimônio cultural desde 1984, é destino cultural, turístico, destino maravilhoso de praias, eventos e meetings, reuniões. Então, o contraste dela é que, por um lado, ela tem todo o cenário do Mar Caribe, junto com sua baía, os bairros importantes da Península de Boca Grande, que para mim é como nossa mini Miami, lá no fundo, é um bairro moderno que se encontra junto com o que hoje muitos conhecem, desde lá no Brasil, escuta mencionar cidade murada ou centro histórico. Lá no fundo vamos a olhar o convento e mosteiro jesuíta São Pedro Claver, junto com o Hospital Naval. E justamente me encontro em cima da murada. Cartagena das Índias foi um dos principais portos do comércio para a coroa espanhola. Desde finais do século XVI, foi também um porto muito importante para a escravidão. A chegada de muitas pessoas escravizadas desde a beira ocidental da África chegava até a América, e portos como Cartagena ou portos lá no Brasil era muito importante para o comércio nas principais cidades coloniais. É por isso que aqui Cartagena de Índias tem misturas culturais muito parecida com o que muitos lá no Brasil vai encontrar com cidades como Pelourinho, todo o Nordeste brasileiro. Incluso para mim, Cartagena é como uma prolongação da cultura do Caribe, dessas coisas que nossas histórias compartilham. Muitos, ao chegar à minha cidade, vai encontrar parecido em cidades de Recife, centros históricos como Bahia. Então, é a importância histórica dela. Hoje em dia, por conta da quase exclusividade da economia turística em seu centro histórico, hoje vamos achar um centro histórico um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sozinho, já que muitos desses prédios coloniais, estas casas também de varandas
corrida daquelas sacadas são aproveitados como restaurantes. Em sua maioria, muitos desses prédios coloniais são aproveitados para o comércio turístico. A singularidade das praças é muito emblemática em todas as cidades coloniais e centros históricos da Colômbia, porque há uma forma de ordenamento histórico. A coroa espanhola regia ou regulava muito o uso das praças junto com uma igreja. A praça que estamos olhando aqui agora se chama Praça São Pedro Claver, em homenagem à igreja jesuíta de São Pedro Claver. Nosso centro histórico tem mais de 12 praças e em cada praça vai encontrar uma igreja, um restaurante e tudo ao vivo ao redor da praça, tudo colorido, tudo o movimento dela se desenvolve em torno à praça. Olha aqui os pombos. Esse amigo que está lá no fundo, vem todos os dias alimentar os pombos, porque por um tempo eles fugiram por conta de que já não tinham turistas nem visitantes que se pudessem alimentar. Como falou Ju, a partir de setembro se aguarda a chegada do turismo em nossa cidade. Na Colômbia se está trabalhando muito com a segurança, tudo o que é os protocolos de biosseguridade para as pessoas, a segurança para que tudo que vem para cá fique tranquilo. O coronavírus ainda não sumiu, mas a ideia é saber conviver com ela de uma forma tranquila e segura. Nós estávamos olhando uma igreja lá no fundo, que é nossa catedral principal. Cartagena das Índias, como falei, uma cidade principal, porto de comércio para a coroa espanhola no Caribe. Entre o século XVI e o século XVIII, Cartagena mobilizou muito carregamento das minas da prata da Bolívia. Chegavam muitos produtos que viajavam por todo o cenário do que hoje conhecemos como Mar Caribenho. E é por isso a importância histórica dela. Em outro contexto, também foi capital do vice-reinato, que depois passou a ser Bogotá, como Gil nos falava. A catedral, lá no fundo, se encontra em nossa antiga Praça Maior. É uma das igrejas mais simbólicas da cidade, por conta de sua cúpula, de noite fica muito iluminada. Vamos passando pelos becos e ruas estreitas de nossa cidade, que fica percorridas pelo Mar Caribe. Cartagena das Índias é uma cidade que se encontra frente, sua beira se encontra frente do Mar Caribe. Nós estamos em todo o norte do continente sul-americano. Então, é por isso que se fala do Mar Caribenho ou do turismo do Caribe. Mas o mais simbólico e importante de Cartagena é conhecer a cidade como destino cultural. Olha aí todo o procedimento, por exemplo, que nós temos em restaurantes que tem jardins. Você olha tudo, uma etiqueta, um protocolo para o ingresso. Como um dado curioso, hoje em dia, para conhecer algum restaurante importante da cidade, você tem que ter uma reserva prévia. E os restaurantes e locais só podem operar com menos de 50% de sua cotação. Estamos percorrendo o centro histórico de Cartagena das Índias. Uma das razões mais significativas de por que as ruas são tão estreitas, a diferença de outras cidades, já seja no Caribe ou outra cidade na América Latina, é por conta das razões climáticas principalmente, mas também por conta da influência andaluza que tem esta cidade. Se você olha e caminha aqui por estas ruas e praças, vai encontrar elementos parecidos
ao sul da Espanha, lugares como Andaluzia, Granada, Cádiz, incluso na elaboração dos balcões e as sacadas, é por conta da influência daqueles espanhóis que chegaram neste território. Incluso, o nome mesmo da cidade, Cartagena das Índias, é de um cenário, uma geografia, uma cidade que se encontra ao sul da Espanha, no Mediterrâneo, no estado do Múrcia, antigamente chamada Cartago Nova. Era o cenário dos fenícios, dos cartaginenses, e quando os espanhóis chegaram e descobriram a Cartagena das Índias, sua Bahia foi muito parecida com aquela cidade na Espanha. Estamos na Praça Maior, antiga Praça Maior de Cartagena, hoje em dia conhecida como Parque de Bolívar, em homenagem ao libertador, que já nos falou muito da importância histórica de Bolívar para nosso país. É importante ressaltar que depois de sua morte, e como homenagem da primeira centúria da morte de Bolívar, muitas das praças maiores da Colômbia passaram a ter o nome de Praça Bolívar, o Parque Simão Bolívar, a isso de 1930. Bolívar faleceu em 1830, então é por isso que muita simbologia do antigo legado colonial hoje em dia virou a ser homenagem a ele. Nossa praça também foi a praça onde se encontravam os poderes burocráticos mais importantes na época colonial. Lá no fundo, aquele prédio branca, foi o Tribunal da Inquisição, que junto com o de México e Lima, foram os únicos 3 estabelecimentos que encontram ou procurando a heresia na América. O controle religioso foi muito importante para a coroa espanhola. Junto também lá com o prédio, o Palácio do Governador. E muito curiosa, a diócese junto com a catedral, que já vamos olhar. Cartagena das Índias é a 5ª cidade mais importante da Colômbia em termos de população. Tem quase pouco mais de 1 milhão de pessoas, de habitantes. É a principal cidade no turismo junto com Bogotá. Quase que as principais conexões com o Caribe se encontram aqui na Cartagena. A torre e a fachada da porta principal da igreja, da Catedral de Santa Catalina de Alexandria. Muitas destas igrejas também foram renovadas e foram misturadas com novos estilos arquitetônicos. A cúpula, estilo florentino, e o estilo colonial característico de nossa cidade. E aqui é o Palácio do Governador. Geralmente, pelo geral, caminhar por estas praças, estes entornos, é muito movimentado. Tem muita vida, muito color, se encontra muito artesanato, se encontra muito músicos, vendedores da rua, de dulces, de coisas muito típicas. Nós temos umas mulheres representativas em nossas ruas, conhecidas como as palenqueras. São umas mulheres parecidas que lá no Brasil tem com as baianas, com as quilombolas, por conta de toda a nossa herança escrava nesse sentido. A singularidade da sacada dos balcões, aquelas varandas, muitas feitas desde o século XVII, foram também elementos da posição social das pessoas que elas moravam dentro delas. Como falava Ju, muita da composição das casas eram de pátios jardins. A vida social espanhola foi muito interina, então o jeito de fazer casas com o jardim interno, toda a vida da população era em torno da casa. É muito diferente hoje em dia com a construção de quintales ou terraças. Todas estas ruas
pelo geral, as pessoas vão conseguir lojas de artesanato como esta, onde se pode encontrar uma bonita coleção de artesanato colombiano, as quilombolas, as palenqueras, olha aí, uma mostra de o que falava, junto com nossa herança escrava. E é importante, família, sempre vamos encontrar todos os elementos de protocolos, tem que conservar distanciamento de 2 metros um com o outro, o uso da máscara vai ser obrigatório sempre, e o ingresso dos estabelecimentos vai tomar da temperatura. Pode atrapalhar um pouco, mas o importante é a segurança das pessoas nesse sentido. As lojas bem importantes, algumas fechadas, porque aguardam ainda por autorização da prefeitura para habilitar o comércio. Ainda estamos fazendo aqueles protocolos de segurança em muitos de nossos restaurantes mais importantes. Olha esse céu azul, bem bonito no Caribe. Cartagena é um destino que mistura a modernidade, tem shoppings, tem o uso das praias, pode conhecer o mar azul caribenho em nossos arquipélagos de corais, e também tem tudo esta vida maravilhosa desenvolvida em seu centro histórico. Estou fazendo um pequeno andar aqui. Para que olhe um pouquinho também o cenário que nós temos hoje em dia. As construções históricas misturam também com elementos mais modernos do século XX, o que hoje nós chamamos história republicana, com a chegada de novos conceitos trazidos de a independência. Muitas cidades na Colômbia, na América Latina, sua intenção era esquecer o passado da colônia, esquecer o passado espanhol e com eles trazer novos elementos artísticos com o que fazer prédios modernos. É por isso que você vai olhar uma casa estilo andaluz, sacadas que aqui são abertas por conta do clima. A diferença lá na Lima ou na Bogotá, que a sacada, o balcão é fechado por ser uma cidade de um clima um pouco mais frio. E também por conta da proteção das chuvas, já que, por exemplo, lá nestas cidades da montanha, do clima da montanha, tem uma tendência a chover um pouco mais que no Caribe. As temporadas do clima na Colômbia têm estações secas e de chuva. Você pode falar quase que cada 3, 4 meses é uma data da chuva. Por exemplo, em cidades como Cartagena, é perfeito, maravilhoso conhecer a cidade entre novembro e janeiro, porque é a data fresca dos ventos alísios. Já logo, entre março, abril, maio e junho, vem um pouco o tempo das chuvas intermitentes. A metade do ano tem um espaço pequeno da chuva e volta novamente entre setembro, agosto e setembro a chover. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil determinar isso, mas mais ou menos são as datas de chuvas, que são chuvas tropicais. A tranquilidade do centro histórico também vai lembrar muito de os centros históricos como de Habana, Veracruz, São João de Porto Rico, porque são cidades que compartilharam muito a história do comércio de navios. Olha aqui. Quando falava dos becos e as ruas estreitas por conta do clima, é que por tradição hispânica, os espanhóis faziam casas pequenas ou ruas
ruas estreitas com prédios de andares maiores, 2 andares, para aproveitar a sombra, um pouco legado árabe. Vamos a chegar a uma das praças iniciais na fundação de Cartagena das Índias, conhecida hoje em dia como a Praça dos Charretes ou Praça dos Coches, como o vocábulo no espanhol, mas todo mundo conhece também como Praça do Relógio, por conta daquela torre do relógio que olha lá no fundo, que é a porta principal da entrada da Cartagena. É acompanhada de uma escultura em homenagem ao fundador da cidade, o madrilenho Pedro de Heredia. As praças cujos lugares tinham estes portais, estas arcadas desenvolvidas em torno à praça, eram muito características por conta do comércio que nelas tinham. Aqui, precisamente, se vendia muito escravo para todo mundo. Cartagena foi um dos portos que, junto com os portos do Brasil, eram do maior comércio nas Índias Ocidentais, o que conhecemos por muito tempo o nome destes territórios. Então, como era uma antiga ilha chamada Ilha de Calamari, nossa cidade hoje em dia é uma cidade percorrida de água. Nós nos encontramos neste ponto da Torre do Relógio, nesta área, junto com a praça. E tudo isso era a ilha de Calamari, onde por muito tempo morou a aristocracia espanhola. Tinha que passar um ponte para chegar até a Bahia, onde chegavam os navios, atracavam os navios, e conhecer outra ilha, onde morava o pessoal trabalhador, os homens escravizados e tudo, as moradias dos artesanos e trabalhadores do porto na data da colônia. Hoje em dia, Cartagena, além de ser uma cidade reconhecida como a Unesco, também é uma cidade de la ruta, o percorrido do escravo, é um reconhecimento a todos os cenários onde aconteceu a escravidão americana. Então, vamos sair por uma das portas principais da Torre do Relógio, a boca do ponte, para sair da antiga ilha de Calamari. Essas linhas, essas faixas que olhem no chão, é uma lembrança do que foi o antigo ponte que juntava a antiga ilha de Getsemani, hoje em dia um dos bairros mais coloridos e um dos bairros da boemia mais importantes da cidade, onde mora ainda pessoas nativas da Cartagena. Se caminhamos para lá, pode ter um pouco mais de misturar com os nativos cartagenenos que ainda moram em seu centro histórico. Vamos olhar um pouco a parte da Bahia, lá no fundo, o bairro de Boca Grande, com os prédios modernos. E a antiga entrada à ilha de Calamari. Por essa porta entrava a população e fechava todos os dias pela noite, com um ponte levadiça que se tirava com cadeias para fechar a chegada e a divisão que tínhamos entre uma ilha e a outra lá no fundo. Essa estrada, hoje em dia, a estrada Blas de Lezo, é por onde passava um antigo canal de água dos corpos de água da Bahia. Voltamos ao entrar a nossa antiga Boca do Ponte, hoje em dia conhecida como Relógio Público ou Torre do Relógio.
uma das coisas bem bonitas e bem significativas da Cartagena é que cada cantinho da rua tem um nome antigo, com um antigo escudo de armas da coroa espanhola, uma lembrança do que era Cartagena na data colonial. É por isso que ainda conservamos os nomes originais da data da colônia. Alguns se misturaram com os nomes das ruas no século XX por conta das lendas. Essa porta, esse jeito de entrar, você pode achar uma lembrança de Gabriel García Márquez em uma de suas obras literárias mais importantes, chamada Viver para Contar. Naquela fala que quando entrou a Cartagena pela Torre do Relógio, a horário mais ou menos de pôr do sol, juntar e estar em Cartagena era como voltar a nascer. Porque Cartagena tem um charme. Cartagena tem um charme bem diferente. Desculpa. É sempre muito importante andar pela calçada aqui na cidade, porque nossas ruas no centro histórico não estão todas fechadas, não tem movimento. Esses charretes de mão é uma herança também do transporte na época da escravidão que ficou em nossa cultura. É o único jeito de mobilizar lixos ou coisas pesadas por conta do tamanho das ruas. Então, muito importante, só para fazer um resumo, nosso centro histórico hoje em dia é um ponto de encontro dos restaurantes mais importantes da Cartagena. Se pode falar que quase 50% dos hotéis turísticos da cidade ficam nessa área. Você pode encontrar hotéis muito econômicos e de muita qualidade aqui, já seja no centro histórico ou na parte moderna da Boca Grande, que fica só 5 minutos sentar-se até lá. Vamos olhar a movimentação nas ruas. E tudo ligado arquitetônico que elas têm. Olha essa mistura de prédios modernos junto com casas coloniais. Os casarões coloniais, já sejam por número de andar ou por o tamanho da varanda, da sacada, ou os elementos da porta, como falava Chu, eram também símbolos de posição social das pessoas que moravam nestas casas na data da colônia. Pelo geral, eram muitos mercantes, muitos, o que hoje falamos, traders, muitas pessoas que mobilizavam mercadorias, já sejam com os principais portos do Caribe ou com a península hispânica, ibero-americana lá na Europa. Vamos caminhar um pouquinho até a próxima praça. Como falei, são mais de 12 praças. Toda a vida delas são desenvolvidas em torno do turismo. Já algumas lojas de comércio estão sendo liberadas, mas ainda é um processo que está devagar. Eu acho que, para mim, esta é a perfeita data para conhecer Cartagena, porque é tranquila, não tem muito como essa movimentação de muitas pessoas na rua. Se pode andar um passeio, alugar uma bike, conhecer com tranquilidade os museus, as lojas. E as primeiras semanas da liberação do turismo aqui na Cartagena vai ser bem tranquila. Então, é uma data perfeita para conhecer com calma um destino tranquilo e de alto nível. Então, vou passar um minutinho com Ju para que ela nos continue falando o próximo ponto
lá na Bogotá, que é uma maravilha. Então, desligar aqui um pouquinho e passo com o Ju. Deixo com vocês até nosso próximo ponto. Olá, novamente a gente vai fazer um roteiro em um dos pontos principais da nossa cidade. A gente já ingressou no interior do museu, a gente vai visitar um dos principais e um dos mais antigos museus da nossa cidade, do nosso país, e realmente um dos mais antigos da Latinoamérica, que é o Museu Nacional. Vamos a dar uma vista em um primeiro setor aqui, no primeiro andar, que realmente o Museu Nacional tem 4 andares, mas não vai ser uma visita muito longa, vai ser uma visita muito tranquila. A gente vai ter uma oportunidade de dar um conhecimento da história, um pouco das culturas indígenas, porque para a maior parte dos povos indígenas da América Latina, as culturas indígenas são muito importantes. Para a gente aqui na Colômbia, é uma das características principais. Na Colômbia, na atualidade, a gente tem aproximadamente 106 culturas vivas. Das 106 culturas vivas que a gente tem no interior do país, em todo o país, cada uma delas tem uma representação totalmente diferente e cada uma tem uma tradição. Então, vamos lá, gente, vamos dar uma pequena visita aqui no Museu Nacional. E depois a gente vai fazer uma série de perguntas que vocês tenham. Então, sejam bem-vindos novamente. Tá bom. A gente vai fazer uma pequena visita ao interior do museu. Já falei para vocês que esse é um dos museus principais que a gente tem no país. Uma característica principal que temos aqui na cidade de Bogotá é que temos aproximadamente 48 museus que são característicos. Alguns museus fazem parte alguns são privados, alguns têm uma economia total partilha. A primeira coisa que a gente vai perceber no interior do museu é este aerolito, o meteorito que foi achado no ano de 1810. Ele é achado por uma comissão que é encomendada por Simão Bolívar e Francisco de Paula Santander. É uma cidade que realmente é um povoado pequeno que é conhecido como Santa Rosa de Viterbo. Então, a gente pode perceber que esta peça no interior do museu é a primeira peça que dá as bem-vindas para você no interior do museu. Vamos chegar a fazer uma visita em um dos roteiros que ele já passou por um processo de restauração. Tem uma característica interessante que tem nesse museu. Ela, em uma época da Colômbia, ela foi uma cadeia de máxima segurança. E a ser uma cadeia de máxima segurança, a estrutura do museu é uma estrutura muito particular. Então, a gente está percebendo que é um dos primeiros museus que abre na cidade de Bogotá. E aqui a gente vai ter uma característica principal, vamos falar muito, e o nome da exposição que temos ao redor é Tempo Sem Esquecimento. Por quê? Porque você pode passar todo o tempo e você não pode esquecer. E principalmente a cultura colombiana tem umas raízes muito importantes nas culturas indígenas. Uma das culturas principais que a gente teve foi a cultura muisca, e por isso que a gente está percebendo um dos museus mais lindos, o Museu Nacional. Realmente, o Museu Nacional é um museu que foi criado no ano de 1823, mas realmente ele abre as portas em julho de 1525. Essa é uma das estruturas mais lindas que a gente pode perceber.
Lembra que esta exposição, esta parte do museu é conhecida como Tempo Sem Esquecimento. A estrutura como tal do museu é fantástica, porque lembra que a estrutura é uma estrutura de uma cadeia de máxima segurança, ou seja, é um museu, no momento que ele está aberto, não é aberto como um museu de história, ele é um museu de ciências naturais. E a gente pode perceber algumas tradições, como os ofícios, os trabalhos que realizavam as diferentes culturas indígenas. Já temos aqui algumas peças que representam o Alto Magdalena, principalmente uma cultura conhecida como San Agustín e Terra Dentro. Tem uma característica, ou seja, as ferramentas que usavam para suas tarefas diárias, para fazer atividades diárias. E é por isso que a gente tem que fazer como um tecido do que era antigo ao tecido na atualidade, porque a gente realmente continua com um processo nessa sociedade, onde vai ter um processo de transformação totalmente. Temos aqui alguns elementos que temos um intercâmbio, porque os indígenas faziam intercâmbios culturais, alguns elementos que representativos, e temos uma cultura indígena que na zona sul de nossa cidade, que é conhecida como Nueva Esperança. Uma característica principal que tem as culturas indígenas, não só as culturas indígenas da Colômbia, sino as culturas indígenas, é os processos de transformação dos corpos. E a gente pode perceber um pouco aqui algumas máscaras, alguns elementos e algumas cerâmicas, onde a gente vê alguma distorção, por exemplo, na cabeça, que são transformações para representar dentro dessa comunidade indígena um cacicazgo, um poder dentro da mesma comunidade. Então, uma das características principais que faziam nossas culturas indígenas e a maior parte das culturas indígenas do mundo, essa mistura nas partes do corpo, na presente peça que a gente está percebendo, é uma mistura aí na cabeça da representação dessa cerâmica para representar o poder dentro da mesma comunidade. Temos umas peças muito interessantes aqui. Elas também são parte do antiplano cundiboyacense. Aqui a gente está percebendo uma peça muito linda, que elas é para guardar as ofrendas e também representa o poder. Se vocês percebem, é uma cerâmica que ela data do ano de 1000 a 1600 anos depois de Cristo, que é como a cronologia relativa que tem esses ofrendários. É da cultura muisca, uma das culturas mais desenvolvidas em nosso país, uma cultura que ela estava habitada na parte dos estados de Cundinamarca, Boyacá e parte dos Santanderes. E a gente está percebendo, por exemplo, aqui do lado, que ela tem como um valinho que representa um mando, um sombreiro, com na representatividade do algodão. Sim. Temos aqui outra ofrendário que representa também o poder. Ela também é uma cerâmica da cultura indígena muisca. E temos aqui uma figura totalmente diferente, porque a gente pode perceber o estado dela. Também é uma cerâmica que ela data entre os 700 anos antes de Cristo, 350 anos depois de Cristo, que é essa cronologia. É uma cerâmica que pertence à Latolita, o estado de Colômbia, na parte sul do país, Nariño. E como a gente não pode esquecer as esculturas principais, esta é uma figura antroposomorfa da região arqueológica de San Agustín. Ela data, ou a data cronológica delas, de 900 a depois de Cristo. O material que a gente pode perceber é o uso da pedra, e é totalmente talhada, porque a gente pode perceber um pouco sobre a peça, é totalmente talhada.
Nas antigas sociedades desta região, que é Terra Dentro de San Agustín, faziam algumas representações, exteriorizavam todo o poder dos líderes dentro das comunidades. E esse era um jeito deles fazer uma representação desses líderes políticos dentro das mesmas comunidades. A luta porque sempre tem lutas, né? Museu Nacional, um dos principais museus do nosso país. Temos aqui alguns elementos muito interessantes que são muito usados para nossas culturas indígenas. Esses elementos que vocês percebem aqui são conhecidas como ocarinas. Essas ocarinas também são feitas totalmente em cerâmica. Elas têm uma cronologia relativa entre os 800 até os 1600 depois de Cristo. São elementos de cerâmica. Também são ocarinas, que são elementos que eram criados para manifestar diferentes sonidos, e cada sonido tinha uma representação. Então, e por isso que a gente percebe a forma, o tamanho e o jeito de cada uma delas. O nome delas, ocarinas. Temos aqui um pequeno sarcófago. Tem uma característica bem interessante esse sarcófago, porque se vocês percebem, o sarcófago é totalmente trabalhado em madeira talhada. E uma característica é que nossos indígenas criavam algumas tumbas debaixo da terra, aproximadamente entre os 15 e os 30 metros, para ter uma preservação deste tipo de sarcófagos, porque ela é totalmente em madeira. E se a gente está falando que a cronologia relativa dela é entre os 650 até os 1600 anos depois de Cristo, a gente realmente fica muito impressionado por a conservação que tem essa madeira totalmente para eles. A morte, ou seja, esse processo da morte era um ritual muito importante para nossas culturas indígenas. E por isso que a gente percebe duas coisas importantes aqui. A primeira coisa, debaixo temos um túmulo, sim, de Justus Wolfram Scotland, de 1892 a 1941. Por que é muito importante ela? Porque ela foi um dos principais arqueólogos de nosso país que começou a pesquisar todas essas informações sobre nossos indígenas, a ter uma curiosidade, a fazer pesquisas, que realmente era um alemão muito interessante, e para o museu, mesmo o museu, foi muito interessante fazer uma representação entre o túmulo dela e as tradições de algumas culturas indígenas. Vocês pensarão que este é um objeto grande, que não tem um uso interessante, mas se vocês olham detenidamente, ela é uma cerâmica gigante e ela é realmente uma urna funerária. Os restos dos indígenas que eram de bastante poder dentro de uma comunidade, elas eram trabalhados, tinham um processo e eram introduzidos no interior desta urna funerária. Ela é uma cerâmica que data cronologicamente do ano de 650 até os 1600 depois de Cristo. Claro, são totalmente exumados tras sua descomposição, depois são ubicados no interior das furnas, porque a morte é uma representação muito importante para as comunidades indígenas, porque morrer para elas era novamente renascer. E por isso que a gente está percebendo que transcende totalmente a cultura depois da morte.
Como eu falava para vocês, a criação do museu se dá no ano de 1823. Realmente, as portas do museu abrem no 25 de julho de 1825. Depois de eles abrir as portas no ano de 1825, ele passa por vários lugares, vários estabelecimentos, porque a estrutura que a gente está percebendo no interior é uma estrutura de uma cadeia. A cadeia foi uma das principais cadeias de nosso país, que depois do ano de 1846 a 1848, a maior parte dos presos são totalmente trasladados para outra cadeia que fica na parte sul de nossa cidade. Já temos alguns visitantes no interior do museu. E a gente vai provar. Ok, vamos dar uma vista desses últimos elementos de cerâmica. Elas são conhecidas como alcarraças. Alcarraças. Aqui temos algumas panelas e temos também algumas múcuras. Cada uma tem uma representação muito interessante. O material de criação delas, por exemplo, essa que a gente está percebendo aqui, é uma alcarraça, que é uma cerâmica que data dos anos de 1600 depois de Cristo. São elementos que são totalmente decorativos, como vocês estão percebendo, elas são totalmente decorativas. Tem alguns caracteres rituais de celebrações, depende do tamanho, a preparação, as múcuras também, né, que tinham doble uso para, obviamente, para a fermentação de algumas bebidas, sim, para uso cotidiano. Mas sempre temos algumas representações na parte do desenho que tem essa cerâmica. Vamos a dar uma caminhada no interior do museu aqui, para vocês ficar à vontade com esse desejo de visitar um dos museus principais de nosso país, o Museu Nacional. O museu leva um processo de restauração, algumas exposições ainda estão fechadas, outras estão abertas para o público. Temos aqui uma bóveda, onde temos algumas peças de ouro e de prata muito interessantes. Todos os elementos de biosseguridade, para vocês terem uma visita muito tranquila. E já a gente começa a perceber a estrutura do museu. Temos umas escadas, vamos chegar no terceiro andar para dar uma vista geral do museu. Lembra que o museu tem 4 andares, mas a gente dá uma vista no terceiro andar para olhar um pouco das pinturas do século XIX e algumas pinturas do século XX. Este no segundo andar ainda está fechado. Aqui temos uma vista na parte externa do museu e a gente pode perceber, por exemplo, todos os elementos que a gente percebe no jardim exterior era um ponto principal para essa cadeia, ou seja, a maioria dos presos eram presos que aproveitavam esse espaço, ou seja, essa parede aí ao costado direito é original. Thomas Red é o arquiteto que faz o desenho deste prédio. E temos aqui uma coisa muito interessante. Ela realmente faz parte de uma exposição que fica no segundo andar, mas a gente tem uma vista incrível aqui no terceiro andar. Se vocês percebem, a gente conhece, inclusive, essa parede que vocês, o muro da diversidade.
O muro de diversidade é uma forma, um jeito de representar toda a cultura social, política do nosso país, porque toda a história que a gente percebe, todo o processo de constituição do Museu Nacional é uma parte da história, da arte também, da etnografia e da arqueologia do nosso país. Então, é um jeito de fazer uma representação da diversidade cultural, social, política do nosso país. E por isso que a gente está percebendo algumas representações com poderes exclusivos, de silêncios ao mesmo tempo, de pinturas que evidenciam diferentes maneiras ou jeitos de transformar o processo desde o momento da colônia e depois passar por todo o processo da república. Então, é uma transformação, porque olhamos pessoas pretas, mestiços, brancos, diversidade. A gente conhece como memória em nação, a criação como tal da nação. E a gente já vai dar uma finalização nesse ponto, porque ainda tem algumas exposições que estão totalmente fechadas. Temos uma rotonda que permite a gente perceber de um jeito de 360 graus a parte artística, o arte do nosso país. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui, do jeito que estamos percebendo, é essa percepção da arte religiosa, ou seja, esse tipo de arte religioso, algo refletivo, uma parte onde era comemoração hacia as igrejas, santos, anjos, arcanjos. Posteriormente, a gente já começa a dar uma vista que os objetos e o tipo de pintura começa a ser totalmente transformada. Temos artistas que, a partir do século XIX e o século XX, são muito chamativos, como Alejandro Obregón, Henrique Grau, Fernando Botero, que é um dos artistas que ele rompe todo tipo de arte, e por isso que a gente pode perceber. Uma das principais pinturas, o início do Botero, que as pessoas não vão dar como uma crença total, mas é esta. Um Botero que não estava acostumado a fazer gordinhas e gordinhos, sino ele trabalhava alguns traços totalmente diferentes, alguns usos, colores. Já a gente percebe outra obra de Botero que tem um pouquinho de transformação e é o mais reconhecido a nível mundial, que são obras de Botero, onde é particularmente transformado o corpo, os espaços, e já que, como muitos falam que gordinhas são gordinhos, mas a gente fala um pouco de volumetria. Temos uma percepção totalmente diferente da arte. Colômbia já passou por muitos processos. A finais do século XIX, inícios do XX, começam a chegar as novas escolas de arte no país e começa esse processo de transformação. E por isso que a gente percebe toda essa sala como uma sala para virar 360 graus, porque é uma vista desde a época da colônia, república, até o dia de hoje, século XXI, que já temos um processo de transformação. Temos aqui algumas pinturas demais. Já falamos do tema do costumbrismo, as atividades diárias das pessoas. A importância da República. Agora esta sala de exposição está fechada, mas fala do processo da criação da República, que data de 1876 até 1910. Todo o processo da República da Colômbia. Se a gente percebe, a estrutura totalmente é uma estrutura da cadeia. A maior parte das pessoas que ficaram no interior dessa cadeia foram pessoas que participaram numa guerra muito conhecida, que era conhecida como a Guerra dos 1000 Dias. Então, a gente tem algumas também sensações, porque não só eram homens, eram crianças, mulheres que ficaram no interior a causa de participarem nesse lugar.
Aqui temos uma imagem, uma pintura muito interessante. Eu falava para vocês no primeiro ponto da Praça de Bolívar, como seu nome fala, Simão Bolívar. Mas Simão Bolívar não foi o único homem que fez parte do processo da independência. Para a gente, para o colombiano, esse homem é muito mais importante. O nome dele é Francisco de Paula Santander, o homem das leis. Era o colombiano, o advogado, e um homem muito importante para o processo da independência da Colômbia do governo espanhol. Então, para a gente, esse homem é muito interessante, um homem que já passou, ele passou por muitos processos, junto com Simão Bolívar e Antônio Nariño, Ricaurte, entre outros homens. Aqui temos um quadro muito representativo em San Mateo, uma das batalhas muito importantes, e esse homem que está aí também, né, Ricaurte. E temos aqui na parte de cima, algumas também que falam sobre esse processo da independência, né? Então, gente, essa é uma visita imperdível para vocês. Vocês não podem deixar de visitar um museu nacional, um dos museus mais importantes do nosso país. E a gente vai olhar esta escultura, realmente é uma escultura muito importante para a gente, conhecida como o Pombo da Paz. Como muitas pessoas já sabem, Colômbia passou por muitos processos com as Farc, e nosso maestro, Fernando Botero, ele faz uma doação, ele cria este pombo, isso é bronze realmente, totalmente fundido, é totalmente branco, mas é bronze, e ele faz esta doação com motivo da culminação dessas negociações entre o governo colombiano e as Farc. Antigamente, este Pombo da Paz, que é feito totalmente em bronze, ele estava na casa do governo, ou seja, no Palácio de Nariño, que fica no centro histórico da cidade, que a gente já visitou. Ele é movimentado para este museu, e ele é uma das obras principais. A partir de 2016 chega aqui no museu. Vamos a descer totalmente porque a gente vai terminar nosso roteiro do dia de hoje. Agradecemos muito a nossa segurança, porque graças a eles a gente tem essa possibilidade de hoje visitar o Museu Nacional. Se vocês agora têm alguma pergunta, enquanto eu vou descer as escadas, porque a gente já está pronto quase para terminar nosso roteiro pela cidade de Bogotá. Posteriormente, vamos a voltar com Hernanda Cartagena, porque ela vai falar de uma fortificação muito importante, que é essa fortificação do Castelo San Felipe de Barajas. Então, é muito interessante que vocês, se tem alguma pergunta da nossa cidade de Bogotá, é o momento para a gente fazer, enquanto já saímos para olhar um pouco o jardim do prédio do museu, e vocês terem uma percepção desse lugar encantador. Vocês não podem deixar, no momento de visitar a cidade, de visitar o Museu Nacional. Tá bom, a gente está caminhando para aqui um setor mais do museu. Falava para vocês que vamos a sair. Temos uma lojinha do Museu Nacional. É uma lojinha muito representativa de algumas obras de artistas famosos. Temos arte moderna, temos algumas obras interessantes também do século XVII, algumas obras literárias, os pintores da independência. Botero, novamente, temos aqui nosso amigo Botero.
As cerâmicas que representam o poder, a gente pode perceber as cerâmicas que representam o poder. As ocarinas também. E temos aqui esse maravilhoso jardim. A gente pode perceber a estrutura total do museu, que realmente é uma estrutura incrível, é uma estrutura que ainda, uma tradição, eu falava para vocês que uma tradição é que as fontes de água ficam dentro das casas, ou seja, a estrutura da casa no interior é uma estrutura muito interessante, é uma estrutura que vai mudando e vai transformando totalmente. A gente pode perceber, por exemplo, nessa parede, que já temos uma mistura entre pedra, temos algo de tijolinho, e esse é um tipo de construção que também usamos argila e areia, uma mistura conhecida como mamposteria. O dia está maravilhoso, uma fonte de água muito característica da época da colônia, as janelinhas que davam na parte exterior dessas celdas, dessa cadeia, ou seja, essa era a vista dos presos. Mas uma vista incrível, né? Muitas histórias tem nesse museu, mas isto é uma visita rapidinha para vocês, uma visita para vocês levar uma ideia do Museu Nacional. E a gente tem que olhar um pouco da parte externa do museu, porque é uma construção muito interessante. A gente está olhando aqui já quase a saída do museu e percebe que a saída do museu pode perceber mais ou menos o grossor das paredes. Se vocês percebem, as paredes têm um grossor bem interessante. Interessante que a gente pode falar que tem mais ou menos entre 150 a 200 metros de espessor, ou seja, de profundidade. Usamos muito o tema de pedra, tijolinho, argila e areia, que é essa estrutura. E já saímos do museu. Agradecemos muito as pessoas que estão aqui ajudando para a segurança do museu. E temos outro bairro interessantíssimo ao redor do museu, que é La Macarena. Ali em cima temos nossos cercos, prédios com uso totalmente do tijolo, que é o tijolo realmente é usado a partir do século XIX, a partir do século XX, que cria uma identidade para Bogotá, principalmente o uso de tijolo. Já estamos na parte externa do Museu Nacional. A gente pode perceber parte dessa muralha, porque realmente é uma muralha muito interessante, é uma muralha que causa muita curiosidade. O dia está incrível, quase sempre nas horas da manhã. Bogotá é uma cidade que quase sempre tem uma temperatura de 14 graus. Na atualidade, a gente tem uma altitude de 2.640 metros de altitude. Sim, você pode aproveitar, pode dar uma caminhada, e na frente temos uma estação que nós chamamos Transmilênio, que é nosso principal transporte ao redor da cidade. O Centro Internacional, e já vemos um pouco mais de movimentação ao redor, vemos um pouco mais de movimentação, porque a quarentena, esse tipo de restrição, até o dia 1º de setembro foi levantada. Então, a população já começa a sair totalmente para fazer as atividades culturais, atividades. A gente está percebendo uma avenida muito importante, que antigamente era conhecida como Avenida Real. Na atualidade, a gente conhece como La Carrera Séptima. E temos aqui essa estrutura maravilhosa do Museu Nacional. Uma muralha incrível, uma construção fantástica que vocês não podem perder quando visitar nosso país, nossa cidade. Todos são bem-vindos. É uma cidade maravilhosa que
depende do setor da cidade, você vai perceber que a arquitetura vai mudar. A gente tem arquitetura colonial, arquitetura da República, a gente tem alguma arquitetura inglesa no interior. Temos uns 75% da cidade que tem muitos parques, ou seja, a nossa cidade é muito mais rural que mesmo a cidade urbana. E, gente, agora vamos a finalizar de nossa cidade com um cafezinho colombiano. Uma das características principais que temos em nosso país é o café. E para vocês, a gente tem que falar que são bem-vindos, que o café colombiano é um dos melhores cafés da Colômbia. A gente tem 32 estados, dos 22 estados a gente tem produção de café. Então, a gente agradece por vocês acompanhar e vamos novamente com nosso amigo em Cartagena. Tchau, gente! Oi, Ju, tchau, tchau. Que maravilha conhecer Bogotá, diz aqui. Oi, família. Então, já pelo último, deixo com um olhar colorido de a última praça em nosso centro histórico. Vai pegar esta rua pequenininha cheia de cores e flores para chegar até a Praça de San Diego. A Praça de San Diego é muito emblemática na Cartagena porque é a única que tem dois antigos mosteiros frente, junto, porta com porta. Cartagena é uma cidade muito simbólica na literatura de Gabriel García Márquez. Você vai conhecer cenários que se descrevem em contos como Do Amor e Outros Demônios, na novela O Amor nos Tempos do Cólera, ou incluso em novelas como 100 Anos de Solidão. Então, Cartagena aqui vai ter muita simbologia. Por exemplo, o conto do amor e outros demônios acontecem em torno a esta praça. E aqui vamos a conhecer um dos hotéis mais importantes da Cartagena das Índias, o Hotel Santa Clara, antigo mosteiro franciscano. É aí que todos os hotéis já têm protocolo de segurança para o ingresso de eles. Aqui estou com meu amigo Carlos. Bom dia. Monsieur é a linha do Hotel Accor que tem todo um protocolo de ingresso para elas, para entrar. O hotel foi um antigo mosteiro, um antigo claustro. Dentro dele tem um jardim maravilhoso que pode conhecer. Então, só para que vocês conheçam, já está aberto ao público, se quiser, por exemplo, conhecer nestes dias aqui na Cartagena. Isso é parte um pouco da nova realidade que nós vamos olhar. Tudo prédio maravilhoso, é o maior prédio que temos, é o maior prédio de hotel que temos dentro da cidade murada. Só olha um pouquinho aqui a rua, com a característica da rua de tijolo, por conta da recoleção das águas-chuvas nos tempos da colônia. Cartagena não tinha, na data da colônia, fontes disponíveis de água doce, então a população morava só arrumando água-chuva. Então era muito importante estas ruas com pedras para a recoleção daquela água. Então, já para finalizar, família, vamos a conhecer a característica fundamental de por que Cartagena é tão popular hoje em dia na Colômbia, porque foi muito importante para o patrimônio histórico, já que é uma das poucas cidades no mundo que conserva seu patrimônio cultural simbólico, uma das cidades fortificadas ainda conservadas de um jeito incrível. Vamos a conhecer a muralha de Cartagena junto com o Mar Caribe. Então, para que, olha aí,
Nós estamos em Bogotá, faz um dia maravilhoso aqui também, aunque já daqui a pouco vem uma chuva. Você olha lá no fundo. Vocês podem andar sem problema nenhum por estas muralhas, por estas ruas. Tanto Cartagena como Bogotá são cidades de nível de segurança muito bom no nosso país. Graças a Deus, e depois da assinatura do Acordo de Paz, ha melhorado muito em razões de segurança pública. Aqui podemos olhar um pouquinho mais de frente o Hotel Santa Clara, antigo Mosteiro das Clarissas, o hotel de luxo mais importante, não só de Cartagena, sino também da Colômbia mesmo. Lá no fundo, o Mar Caribe. Nosso Mar Caribe é um pouquinho cinza a nível de beira da cidade por conta da mistura com a água do rio. Mas a 1 hora daqui, pegando uma lancha, você pode conhecer o Mar Caribenho da Ilha do Rosário. Então, para que tenha em conta, muitas pessoas, enamorados, apaixonados, visitantes, tendo em conta aqui nossa morada, que é como se fosse nosso parque público. Então, família, fica muita coisa por conhecer. Realmente, quase que em 1 hora e meia não dá para olhar tudo, a maravilha, mas nossa intenção, desde aqui, Colômbia, foi dar um pequeno charmezinho, uma pequena introdução para que você conheça nosso destino. Tem muita informação em nosso site de turismo, Colombia Travel. Todos os cenários que hemos olhado aqui na Cartagena, dentro do centro histórico, dá para andar a pé sem problema nenhum. A 5 minutos podem conhecer igrejas, shopping, sempre que fiquem dentro dos 5 quilômetros da murada que fecha nosso centro histórico, dá para caminhar sem problema nenhum. Então, família, já com uma mascarinha, vou para despedir desde a casa de Gabriel Garcia Marques, essa casa lá no fundo, da família do Garcia Marques ainda. É o sítio imperdível para olhar a pôr do sol de minha cidade, de sua cidade, de nossa cidade. Então, para mim foi um prazer conhecer e ficar com vocês aqui. Qualquer coisa, se deseja, se tem uma pergunta, alguma coisa que tem que falar, deixo com o senhor Daniel para que eles... Muitas graças, Hernán. Muito obrigado. Primeiro, em nome da Lusa Nova, eu quero agradecer a vossa participação, sobretudo também realçar o vosso excelente português, muito bem na língua de Camões, tanto a Ju como você, Hernán, estiveram maravilhosos. Obrigado pela vossa explicação, obrigado a todos aqueles que participaram nesta live, todos os amigos da Lusa Nova que quiseram participar, e esta foi uma live sobre a Colômbia, muito interessante, talvez até um pouco longa, mas é assim, é difícil fazer uma visita em 2 cidades em menos tempo do que aquelas 2 horas quase que nós tivemos, mas foi muito bom, muito agradável. Eu agradeço também ao nosso escritório de representação da Olreps aí na Colômbia, que estão sempre disponíveis para nos atender. Dizer que, como disse o Sérgio no início, nós vamos ter a partir de amanhã ou até segunda-feira algumas promoções para a Colômbia, dado que a Colômbia está agora a iniciar todo o recomeço, toda a retomada em relação ao turismo, e por essa razão haverá umas promoções especiais para aqueles que quiserem visitar, e como viram, está muito tranquilo, tem muito poucas pessoas ainda visitando o país, então fica tranquilo as visitas, e a Colômbia está de braços abertos para receber todos os amigos desde o Brasil que queiram conhecer a Colômbia. Muito obrigado, Hernán, muito obrigado, Ju. Esperamos poder, daqui a algum tempo, já com mais gente nas ruas, com mais turistas, poder de novo participar com vocês. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer, um tempo maravilhoso e realmente um tempo de turismo, aquele que encontramos nas 2 cidades. Obrigado para vocês, pela vossa disponibilidade, obrigado a todos que estiveram assistindo e dentro em breve nós voltaremos com mais iniciativas e com mais lives. Tchau para vocês, obrigado a todos. Hein? Tchau.
Boa tarde tudo para bom. vocês. Sejam bem-vindos sempre à Saúde e cidade. protejam-se. Abraço. Saúde. E nosso Obrigado país. a todos. Saudade de Muito vocês. obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado.